Olá, estudante! Meu nome é Andréa Gomes, sou professora de História e hoje temos um tópico muito importante para explorar, a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desta aula é ajudá-lo a entender a complexidade e o impacto global da Segunda Guerra Mundial, especialmente focando em como ela moldou o cenário político e social do mundo em que vivemos hoje. Preparados? Então vamos lá! Antes de começarmos, eu tenho uma pergunta para você. Você sabia que a Segunda Guerra Mundial envolveu mais de 100 milhões de pessoas e também envolveu mais de 30 países diferentes? Incrível, não é? E não é só isso, tá? Mas essa guerra teve um impacto profundo no mundo como conhecemos hoje. Mas não se preocupe, vou te explicar tudo bem devagar e tenho certeza que ao final desta aula você estará sabendo tudo sobre a Segunda Guerra. Então fica tranquilo que eu vou explicar assim de forma bem detalhada. Então vamos analisar alguns slides para poder ficar tudo claro na nossa cabecinha. Então vamos lá. Segunda Guerra Mundial, impacto na ordem política e configuração do mundo contemporâneo. Então esse é o nosso título da nossa aula. Vamos falar do contexto histórico, vamos falar então aí um pouquinho do Tratado de Versalhes, da ascensão do nazismo, da política de apaziguamento, das alianças e tensões pré-guerra. Então vamos entender o que foi cada um desses tópicos. Antes da Segunda Guerra Mundial acontecer, muitas coisas já estavam aí fervendo. Primeiro, depois aí da Primeira Guerra Mundial, foi assinado um acordo chamado Tratado de Versalhes, tá? Vai anotando aí no seu caderno. Esse acordo colocou a culpa da Primeira Guerra em quem? Colocou a culpa na Alemanha e fez ela pagar muito dinheiro. Foi pouco não, tá? Isso deixou muitos alemães bravos e tristes. Óbvio, né? Envolveu dinheiro, as pessoas ali mudam logo de humor. Por causa disso, surgiu um cara chamado Adolf Hitler. Ele disse que iria tornar a Alemanha forte de novo, ia tornar a Alemanha ali invencível. Muita gente acreditou e começou até a seguir o Hitler. E ele formou um grupo chamado nazistas. Agora, outros países, como a Inglaterra e a França, viram Hitler fazendo coisas como tomar outros territórios, mas eles não fizeram muito para parar o Hitler, não. Isso é o que chamamos ali de política de apaziguamento. Eles pensaram que se deixassem Hitler pegar um pouco ali, do território, ele pararia, mas isso não aconteceu. Enquanto isso, países estavam fazendo acordos secretos. Por exemplo, a Alemanha e a União Soviética fizeram um acordo que eles não atacariam um ao outro. Tudo isso estava tornando o mundo um lugar muito tenso, mas muito tenso mesmo. Então, o que aconteceu? Isso vai levar à Segunda Guerra Mundial. Então vamos entender um pouco aí como foi o início da guerra. Vamos falar da invasão da Polônia, da declaração de guerra e também das frentes de batalha iniciais. Olha só, agora que você já sabe o que estava acontecendo antes da guerra, vamos falar sobre o que fez a guerra realmente acontecer. O primeiro grande evento foi quando a Alemanha invadiu a Polônia. Isso aconteceu em 1939 e foi tipo a gota d'água que fez o copo transbordar. Depois disso, outros países começaram a entrar na guerra. Por exemplo, a Inglaterra e a França pensaram assim: isso não está certo. E declararam o quê? Declararam guerra à Alemanha. E a partir daí, muitos outros países começaram a escolher lados e entrar na briga. A coisa toda não ficou só na Europa não, tá? Muitos outros lugares, como os Estados Unidos
e o Japão também entraram na guerra. Então, o que começou com um problema europeu se tornou um problema mundial. Batalha de Stalingrado. Dentro dessa batalha, vamos falar da importância estratégica, do desenrolar da batalha e também vamos falar das consequências. Então, vamos falar aí de uma das mais famosas batalhas que aconteceu ali na Segunda Guerra, que foi a Batalha de Stalingrado. Primeiro, por que essa batalha é tão importante? Você deve estar aí me perguntando, né? Bem, Stalingrado era como uma porta para o sul da Rússia. Quem controlasse essa cidade teria uma grande vantagem. Agora, como foi essa batalha? Imagine aí comigo 2 times de futebol lutando muito por um gol. Só que aqui, em vez de uma bola, eram terras e vidas que estavam em jogo. A Alemanha tentou pegar a cidade, mas os russos resistiram muito. Foi uma luta corpo a corpo, casa por casa. No fim, os russos conseguiram vencer e isso foi como um cartão vermelho para a Alemanha. E o que aconteceu depois dessa batalha? E aí? Bom, foi como se os russos tivessem ali virado o jogo. Antes, parecia que a Alemanha ia ganhar a guerra, mas depois de perder em Stalingrado, as coisas começaram a ir muito mal para eles. Essa batalha mostrou que a Alemanha podia ser derrotada e deu ali esperança para os outros países. Agora vamos falar sobre o dia D. Vamos falar sobre o planejamento, o desembarque, a importância e também os resultados desse dia D. Olha só, vamos falar sobre um evento que foi tipo assim, um gol de virada na Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de o dia D. Mas antes de tudo, o que foi esse tão esperado aí, o que foi esse dia D? Foi um dia em que os Estados Unidos, a Inglaterra e outros aliados fizeram um plano para invadir a França, que estava sob controle da Alemanha. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Imagine que você está jogando ali um videogame e precisa passar de fase. Mas para isso, você tem que planejar muito. Foi isso que os aliados fizeram. Eles treinaram, fizeram mapas e até criaram falsas pistas para confundir os alemães. Tudo isso antes do grande jogo que foi o desembarque na praia de Normandia, na França. No dia do jogo, só uma comparação, que foi o desembarque, as coisas foram muito tensas. Os soldados chegaram na praia e tiveram que lutar muito, superando várias armadilhas e defesas que os alemães tinham colocado. Foi uma batalha super difícil, mas eles conseguiram. E por que isso foi tão importante? Você deve estar aí me perguntando. Quando você passa de fase e ganha muitos pontos e vantagens de jogo, já aconteceu isso com você? Quando você passa ali de fase? Então, e consegue ali muitas vantagens? Foi isso que aconteceu. Depois do dia D, os aliados ganharam um caminho para derrotar a Alemanha e acabar com a guerra na Europa. Isso também deu um ânimo novo para os soldados e para as pessoas que queriam que a guerra acabasse. Agora vamos falar sobre a participação do Brasil. Vamos falar sobre os ataques a navios mercantes brasileiros, a declaração de guerra, depois a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira. Então, você deve estar me perguntando aí, sobre o Brasil, como é que ficou aí em relação à Segunda Guerra. Então, o Brasil inicialmente adotou uma posição de neutralidade, mas entrou na guerra ao lado dos aliados, que foi os Estados Unidos, o Reino Unido, então ele entrou ali ao lado desses países. Em 1942, após ataques alemães a navios mercantes brasileiros, que foi que o Brasil então tomou essa decisão.
O país enviou a Força Expedicionária Brasileira, que a gente chama aí de FEB, com cerca de 25.000 soldados para lutar principalmente aonde? Principalmente ali na Itália. A Força Aérea Brasileira também protegeu comboios marítimos no Atlântico Sul. O envolvimento brasileiro na guerra fortaleceu seus laços com os aliados, acelerou a industrialização do país e teve um impacto significativo no seu papel no cenário internacional. Vamos agora para os slides, o próximo, né? Vamos falar aí do dia Hiroshima e Nagasaki. Vamos falar aí, né, o que aconteceu, o porquê das bombas atômicas, do impacto imediato dessas bombas e também das consequências ao longo do prazo desse acontecimento. Vamos falar de um evento que foi assim extremamente importante e sério da Segunda Guerra Mundial, que são os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Este é um tópico delicado que continua sendo discutido até hoje. Primeiro, porque foram usadas, né, bombas atômicas, que era algo terrível, né? Então, por isso que é um assunto que muito se discute. Os Estados Unidos queriam forçar o Japão a se render e encerrar a guerra o mais rápido possível, tá? Então, havia esse objetivo aí dos Estados Unidos. Eles acreditavam que o uso dessas armas poderosas poderia fazer com que o Japão, né, desistisse e parasse ali a guerra. De fato, após os bombardeios, o Japão realmente se rendeu. Mas a custo humano, que foi ali um custo muito elevado, o preço foi muito alto. Em relação ao impacto imediato dessas bombas, né, que causaram ali destruição em massa, edifícios foram destruídos instantaneamente e dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas no mesmo momento ali que as bombas foram lançadas. E as consequências não terminaram ali, naquele dia, porque as bombas atômicas também tiveram efeitos ao longo prazo, incluindo ali doenças, né, como câncer, malformações que afetaram, né, que afetaram gerações futuras, e isso levou a um debate global sobre o uso de armas nucleares e deu início ali a esforços internacionais para controlar esse tipo de arma. Vamos falar sobre os impactos globais. Vamos falar sobre a criação da ONU, falar um pouquinho do início da Guerra Fria e depois vamos dar aí uma introdução sobre a descolonização. Agora que já falamos, né, sobre eventos e batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial, é hora de entender como ela mudou o mundo para sempre, né? O mundo não foi mais o mesmo depois da Segunda Guerra. Vamos falar sobre 3 impactos globais, que foi a criação da ONU, o início da Guerra Fria e também a descolonização. Primeiro, a criação da ONU, ou Organização das Nações Unidas, né, que é aí muito importante. Por quê? Porque depois de tanta guerra e sofrimento, os países decidiram criar uma equipe de paz. Isso aí com o objetivo de evitar novos conflitos. Esta equipe é a ONU e ela trabalha até hoje para promover a paz, né, para promover os direitos humanos e também o desenvolvimento. O segundo impacto foi o início da Guerra Fria. Imagine aí 2 vizinhos que não se dão aí muito bem e estão sempre competindo, mas nunca chegam a brigar de verdade. Foi assim que os Estados Unidos e a União Soviética ficaram aí depois da Segunda Guerra. Eles começaram uma rivalidade que durou décadas, conhecido aí como Guerra Fria. E por último, temos aí a descolonização, que aconteceu também aí depois da guerra, onde muitos países ali na África, na Ásia e outras partes do mundo começaram a buscar independência dos países que os controlavam. Imagine
que você cresceu e decidiu que quer tomar suas próprias decisões. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu ali com essas nações, né, depois ali da Segunda Guerra. Mas estou apenas dando assim, um direcionamento, mas são tópicos aí que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. Depois de tanta informação, chegou a hora de você mostrar que realmente aprendeu. Preparei aqui 3 exercícios, assim, muito fáceis para testar aí se você prestou atenção. Primeira pergunta: qual batalha é conhecida por ser um ponto de virada no fronte oriental durante a Segunda Guerra Mundial? E aí, qual foi a sua resposta? Bem fácil, aí vamos analisar as alternativas e se você marcou a Batalha de Stalingrado, você acertou e isso aí é bem tranquilo, né? Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá? Qual era o principal objetivo do dia D? Qual foi aí o principal objetivo? Conquistar territórios na África? Abrir uma segunda frente de guerra na Europa? Testar novas armas desenvolvidas pelos aliados? Ou, letra D, eliminar a liderança alemã? E aí, qual foi o objetivo do dia D? Vamos ver? Vamos ver se você acertou. Abrir uma segunda frente de guerra na Europa. Essa é a resposta certa. Vamos para a terceira pergunta. Por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? E aí, você sabe? Foi para expandir seu território na América do Sul. Letra B, em resposta a ataques alemães a navios mercantes brasileiros. Letra C, para se alinhar com a União Soviética. Ou letra D, para obter vantagens econômicas dos países do eixo. E aí, por que o Brasil entrou na Segunda Guerra? Foi porque, em resposta a ataques alemães e a navios mercantes brasileiros. Eu falei bastante sobre isso, então eu tenho certeza que você acertou também essa pergunta. Então, chegamos ao fim desta aula. Eu espero que você tenha conseguido entender e não se esqueça de revisar os pontos principais que discutimos e também de tentar responder outras perguntas referente à Segunda Guerra. É muito bom treinar com exercício porque você vai aprender muito mais. Esses exercícios vão ajudar você a solidificar tudo que aprendemos hoje, tá? Então vai lá, faz mais algumas buscas e eu também quero dizer que foi assim um prazer poder conduzir esta aula e estou aqui ansiosa para os nossos próximos encontros. Caso tenha aí qualquer dúvida e queira discutir mais sobre qualquer tópico, estou aqui à sua disposição. Então, tchauzinho!